Olá, aluno, tudo bem? Nós vamos fazer agora um aulão só falando da parte de software do nosso computador, a parte que envolve os programas. Esse aulão vai ser disponibilizado gratuitamente no YouTube, se você está assistindo, claro, já está sabendo que é gratuito, e no nosso Facebook, na minha página, na minha fanpage, Professor Léo Matos, também nós vamos ter aí esse vídeo gratuito. Então nós vamos falar hoje de software. Primeira coisa, o que seria software, gente? Software seriam todos os programas do computador, toda a parte lógica, toda a parte inteligente do computador. Ou seja, o software é formado pelos programas. Uma vez um aluno até perguntou na sala, falou, professor, o Windows é um software ou é um programa? Aí eu falei, os dois. Porque programas são classificados como software, tá bom? Então, a parte inteligente do computador, a parte gerada através de códigos, é chamada de software. Além da parte de software, nós também temos a parte de hardware, que é formado pelos componentes físicos do computador, por exemplo, o HD, né, o monitor, o teclado, o mouse. Todos esses dispositivos que vocês estão vendo aí nessa imagem são dispositivos de hardware. Só que esses dispositivos de hardware, eles não funcionam sem o software. Então é um consenso de que hardware só funciona se tiver o software, tá bom? Então nós precisamos da parte física, da parte palpável, que é o hardware, e precisamos da parte de software, que são os programas. Nós vamos aprender na aula de hoje exatamente a classificação de softwares de acordo com as suas funções. Nós vamos falar primeiramente do sistema operacional. O sistema operacional, gente, ele é um programa responsável por gerenciar os recursos do computador. É ele que gerencia a memória, é ele que gerencia os processos, ou seja, os programas que estão em execução, é ele que gerencia os periféricos do nosso computador, teclado, mouse. Sem sistema operacional, nós não poderíamos usar todos esses periféricos que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Sem sistema operacional, eu não posso ter os aplicativos, que são os programas para tarefas do dia a dia. Sem sistema operacional, não podemos conectar, por exemplo, a internet. Então, o sistema operacional é um programa essencial para o seu computador. Ele prepara o seu computador para o funcionamento. Sem sistema, não podemos usar o computador, não podemos operar o computador no nosso dia a dia. O sistema operacional, então, ele fica relacionado ao hardware como? Vamos ver nessa imagem aqui, ó. O hardware são os elementos físicos do computador. Então, no hardware nós temos os elementos físicos, processador, memória, enfim. E o sistema operacional fica responsável por conversar com o hardware. Então, é o sistema que gerencia os recursos físicos do computador. O usuário, por sua vez, não trabalha diretamente com o sistema operacional, vamos dizer assim. O usuário usa o computador para trabalhar com os aplicativos. Os aplicativos são aqueles programas que vocês usam para tarefas do dia a dia. Por exemplo, o Word é um aplicativo de edição de texto, Excel é um aplicativo de planilha eletrônica, o Photoshop ele é um aplicativo para tratamento de imagens. Então, todos os programas que têm tarefas específicas que utilizamos no dia a dia são chamados de aplicativos. O usuário e nem o aplicativo não fala diretamente com a máquina, eles enviam seus comandos para o sistema operacional e o sistema operacional fala com a máquina. Então aí você vê a importância do sistema operacional para o computador. Sem sistema, o computador não vai servir para nada. Então o sistema operacional, ele pode ser considerado uma plataforma para que você possa executar os seus programas, para que você possa usar os seus periféricos. Então vamos ver mais algumas funções do sistema operacional aqui, ó. A função do sistema operacional que nós vimos é gerenciar as memórias e os processos, gerenciar os periféricos de entrada e saída, ser uma interface entre você, usuário, e o computador, porque sem o sistema você não consegue trabalhar com o computador da gente. Tudo bem? Então tá aí, ó. Responsável também pela execução, pelo gerenciamento da execução dos programas e também pega todos os comandos que você dá e envia para o computador. Então, a função do sistema operacional, as funções do sistema operacional são todas essas que eu mostrei para vocês. Agora, vocês devem estar pensando, professor, exemplos de sistema operacional. Nós temos aqui, por exemplo, o Windows, o Linux, o Mac OS X e o FreeBSD. Todos esses sistemas aqui operacionais gerenciam os recursos do computador, preparando o computador para o funcionamento, tá bom? Então, Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD são softwares.
são softwares, são programas classificados de acordo com a sua função como sistemas operacionais, tá bom? Então a gente já falou de aplicativos, exemplos de aplicativos são aqueles programas que vocês usam no dia a dia, Internet Explorer é um aplicativo de navegação, enfim, vocês vão saber identificar na prova quando é um aplicativo e quando é um sistema operacional. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós estamos aqui com o pacote Microsoft Office, o pacote que também nós podemos chamar de suite de aplicativos, pacote de programas e suíte de aplicativos, estamos falando da mesma coisa. Esse pacote Microsoft Office tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneNotes, que seria um programa para trabalhar com anotações, e também o Outlook. Esse aqui é o Outlook, esse aqui é o OneNotes, esse é o PowerPoint, esse é o Excel e esse é o Word. Isso aqui é um pacote de programas para escritório. Além desses programas, existem outros programas, tá bom? Mas esses são os mais importantes. Além do pacote Microsoft Office, nós temos o pacote LibreOffice, que também antes era chamado de BR Office. O LibreOffice contém um programa chamado de Writer, que é equivalente ao Word, ou seja, ele é um editor de texto. Nós temos o Calc, que é equivalente ao Excel, que é um programa de planilha eletrônica. Nós temos o Base, que é equivalente ao Access do pacote Microsoft Office, que trabalha com banco de dados. E nós temos o Impress, que é um programa equivalente ao PowerPoint, pois trabalha com apresentação de slides, tá bom? Então aqui, gente, ó, nessa imagem, nós temos alguns aplicativos, né? Nós temos o Photoshop tratamento de imagem, o Firefox navegador, o Google Chrome navegador e o Thunderbird programa para trabalhar com correio eletrônico. Então nós aprendemos nesse bloco, nessa etapa, que o sistema operacional é diferente de aplicativo. Além de sistema operacional e aplicativo, nós temos o que a gente chama de firmwares. O que são os firmwares? Firmwares são programas armazenados em chip, ou seja, a impressora da gente, a impressora, por exemplo, a impressora, como é que ela vai imprimir no papel sem ela ter um programa inicial, um programa que saiba como o cartucho vai imprimir na folha, por exemplo. Então ele tem que ter um programa inicial, uma programação inicial. Antes de ser instalado no computador, ele já tem uma programação inicial. Essa programação inicial da impressora ou de outro periférico que faz o periférico funcionar, que faz o hardware funcionar, é chamado de firmware. E o firmware ele vem armazenado em um chip que fica dentro da sua impressora ou dentro do seu periférico. Então, dentro desse chip tem um firmware. O conceito de firmware são programas armazenados em chip pelo fabricante daquele hardware. Então, o firmware ele já vem gravado de fábrica. Ele já vem gravado de fábrica em um chip, tá bom? Então, eu até costumo falar no presencial que firmware é um programa incubado. Ele já vem embarcado dentro de um chip para fazer um periférico específico funcionar. Então, nós falamos das classificações de software, tá bom? Falamos da classificação de software, tanto o sistema operacional quanto o aplicativo quanto o firmware. E aqui está, por exemplo, o chip que vem armazenado o firmware. Esse chip ele é chamado de chip de memória ROM, porque um chip de memória ROM ele é para somente leitura. Ou seja, o programa vai vir armazenado nesse chip e ele não pode ser modificado pelo usuário. Por quê? Porque essa memória ROM ela é somente leitura. E esses programinhas que vêm embarcados em chip, nós podemos exemplificar um programa chamado de BIOS, que é um programa de inicialização do nosso computador, responsável pelo processo de inicialização. A BIOS é considerada um firmware porque, olha aí na imagem, a BIOS é considerada um firmware porque a BIOS vem armazenada nesse chip para fazer a inicialização do nosso computador. Um outro programa também que pode ser considerado firmware é um programa chamado de Setup. O programa chamado de Setup, ele faz a configuração do nosso computador. Ele é responsável pela configuração da placa-mãe, configuração dos periféricos que estão instalados na placa-mãe. O Setup e a BIOS, que são dois programas que vêm de fábrica armazenados nesse chip, eles são chamados de firmwares, tá bom? Vamos para a próxima tela. Então, nós fizemos a classificação de softwares de acordo com o tipo.
Agora nós vamos fazer a classificação de software de acordo com a licença, de acordo com a distribuição desse software no mercado. Como eles são distribuídos, através de qual licença de uso? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que licença quer dizer um contrato de licença, um contrato de uso do programa. Olha ali, vamos lá. O primeiro aqui que nós vamos falar é software proprietário. Softwares proprietários são aqueles que existem donos. Os donos têm todos os direitos sobre o programa. Então, por isso, ele tendo todos os direitos do programa, os direitos autorais do software, ele começa a impor uma grande gama de regras para que o usuário possa trabalhar naquele programa. Então, o software proprietário é aquele que existe um dono. O dono impõe uma série de regras para que use o programa. Por exemplo, não pode copiar, não pode instalar em mais de uma máquina, porque ele tem todos os direitos autorais do software. O software proprietário, gente, ele pode ser de vários tipos, tá bom? O mais importante é vocês lembrarem que o software proprietário tem um contrato de licença que impõe mais regras do que liberdades. Esse contrato aqui de licença é entre vocês e a Microsoft. E está dizendo aqui o que você pode fazer com o programa e o que você não pode, tá bom? Esses são os termos de uma licença de contrato. Existem aqui, por exemplo, exemplos de softwares proprietários, ó, o Windows, o Microsoft Office, o WinZip, o Adobe Photoshop, o Real Player, todos esses programas aqui são programas considerados softwares proprietários. E aí, gente, quando a gente fala de software proprietário, a gente tem que entender que software proprietário não é só softwares, vamos dizer assim, pagos. Os softwares proprietários não quer dizer que são softwares apenas pagos. Por exemplo, nós temos uma modalidade de software proprietário chamada de freeware. Freeware são todos aqueles programas que não exigem pagamento, então eles são programas gratuitos. São aqueles que eu não preciso pagar para usar. Mas não quer dizer que se eu não pago para usar, que eu possa fazer tudo com o programa. Ele é gratuito, ou seja, eu não pago para usar, mas tenho que seguir os termos do contrato de licença. Porque tem gente que pensa, é gratuito, é bagunçado, pode fazer o que quiser. Não, é gratuito para usar, mas você tem que seguir o que está escrito no contrato de licença. Então vamos voltar lá para a tela branca, ó. Aqui os freeware são softwares gratuitos, como por exemplo, nós podemos citar aqui o Internet Explorer da Microsoft. Você não paga pelo Internet Explorer, ele é gratuito, ele já vem no Windows, né, como um acessório, você não paga. Se você baixar hoje o Internet Explorer 11, por exemplo, você não vai pagar por isso. Então ele é gratuito. Ele é da Microsoft, ele é um software proprietário, mas ele é gratuito. Além dos freeware, nós temos os paywares. Os paywares são aqueles que eu tenho que pagar. Ele é pago, ele é comercial. Exemplo, por exemplo, ó, vamos aqui. Nós temos o Microsoft Windows. O Windows você tem que pagar para usar. E outras pessoas também pensam assim, ah, se eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você pagou para usar. Você só usa com base nos termos do contrato de licença. Então, não é bagunçado, eu paguei, posso fazer o que quiser. Não, você está pagando apenas o direito de usar o software, tá bom? Vamos voltar lá. Então, além da modalidade freeware e payware, nós temos uma modalidade também chamada de shareware. Shareware é uma amostra grátis dos programas. É uma espécie de marketing para que você possa usar o programa e testar se ele é bom ou não, testar a qualidade, é uma avaliação de qualidade. O shareware, ele tem duas modalidades. Ele tem a modalidade trial, que determina prazo para usar, por exemplo, 30 dias, 60 dias, 50 dias, você usa e se você gostar do programa durante esse período, durante esse prazo, você paga para continuar a usar, caso você queira. Antivírus, naturalmente, é assim, né? Nós temos lá 60 dias, 50 dias para usar e depois ele começa a te encher o saco falando que expirou, que você tem que entrar no site do fabricante, enfim. Então, esse tipo de programa que determina prazo é chamado de shareware trial. Além do trial, nós temos uma outra versão chamada de demo. Já viram o demo? Já viram o demo?
demonstração, não é isso que você pensou não, gente. Software de demonstração. O software de demonstração, ele não determina prazo. Ele é um software limitado em funções. Ou seja, ele não é o software completo. Por exemplo, um joguinho demo. O joguinho demo, ele vem com algumas fases que você não precisa pagar para usar. E depois que você chega, por exemplo, na terceira fase, quando vai para a próxima, ele fala: esse joguinho é apenas um joguinho de demonstração. Entre no site do fabricante para adquirir. Então é assim, gente. Shareware é um tipo de software que você usa de forma gratuita em espécie de avaliação de qualidade. Quando essa espécie de avaliação é um prazo determinado, ela é chamada de trial. Quando ela não tem prazo, mas tem funções limitadas, nós chamamos de demo. Além desses tipos aqui que eu citei para vocês, nós temos um outro chamado de beta. O beta, gente, quase não costuma cair em prova, mas já caiu e por isso eu vou falar aqui para vocês. O software beta é um software inacabado. A empresa está apenas testando o software para depois lançar a versão final do software. Por exemplo, o Windows 9, que ainda não está no mercado ainda. O Windows 9, quando sair, ele vai sair na versão beta no mercado, de forma gratuita, para que as pessoas possam testar ele. E as pessoas vão verificando as falhas, os bugs, os erros. E aí a Microsoft vai fazer o quê? Depois que avalia os erros, ela vai corrigir esses erros. Quando ela terminar de corrigir todos os erros da versão beta, né, ele vai lançar a versão normal, ou seja, a versão final do Windows 9 no mercado. Ou seja, a versão beta é apenas uma versão para jogar no mercado e descobrir quais são as falhas, os erros. É uma versão inacabada. Então falamos aqui dos softwares proprietários. Agora nós vamos falar dos softwares livres, tá bom? Nós vamos falar dos softwares livres. Quais são os softwares livres que nós podemos citar aqui? Vamos lá. Software livre, gente, primeira coisa, antes de citar os exemplos que vocês estão vendo na tela, software livre, de acordo com a Fundação FSF, que é a Fundação do Software Livre, é todo software que o usuário tem 4 liberdades. Na verdade, são softwares que a empresa ou o autor daquele programa, aquele detentor dos direitos autorais, libera para o usuário 4 liberdades, tá bom? Quais são essas 4 liberdades? Vamos lá, vamos aprender aqui. Então, software livre, de acordo com a FSF, é um software que te garante 4 liberdades, tá bom? A FSF é a Fundação do Software Livre, ela que criou essa ideia de software livre no mundo inteiro. As 4 liberdades são, ó, a liberdade de executar, a liberdade de estudar, a liberdade de modificar e a liberdade de distribuir cópias desse programa. Então essas são as 4 liberdades de software livre. Executar livremente quer dizer usar. Usar tanto para fins domésticos quanto para fins comerciais. Ou seja, não só pessoa física pode usar, pode também pessoas jurídicas, empresas, para fins comerciais. Então, usar livremente é a primeira liberdade de um software livre. Estudar e modificar são pré-requisitos para que ocorra o estudo e a modificação, que o código-fonte do programa esteja aberto. Código-fonte aberto, que também pode vir a expressão open source. Open source quer dizer código-fonte aberto. Então, veja bem, gente, quando a gente fala da liberdade de estudar e modificar, é muito importante saber que quando eu tenho a liberdade de estudar, não quer dizer que você vai estudar uma apostila do programa e vai aprender como é que usa o programa. Você não vai estudar, o Word negrito, faz negrito, deixa a palavra escura. Não é isso. Estudar como o programa foi desenvolvido. Estudar como ele foi desenvolvido através do seu código-fonte, que é o segredo do programa, é a receita do programa. Então, para estudar o programa, eu tenho que ter acesso ao código-fonte. Depois de estudar o programa, que eu virar um nerds, eu posso modificar o programa e adaptar ele às minhas necessidades. Então, o estudo e a modificação do software é um pré-requisito que o código-fonte esteja disponível. Junto com a instalação, vai ter o código-fonte disponível para que você possa fazer
fazer as devidas alterações e o devido estudo. Então vamos voltar lá nas liberdades. Além da liberdade de executar, estudar, modificar, nós temos a liberdade de distribuir cópias. Distribuir cópias é você fazer cópias em CD, mas também fazer a instalação em várias máquinas. Distribuir cópias do programa não é só fazer cópia em CD, é instalar o programa em várias máquinas. Essas cópias podem ser pagas. É aí que a galera erra. Software livre pode ser vendido. Professor, então quer dizer eu posso pegar o Linux na internet e vender lá na Feira do Paraguai? Pode, pode sim. Se na Feira do Paraguai estivessem vendendo Linux, não tinha problema, porque você não está vendendo o Linux, você está vendendo a cópia que você fez do Linux. E copiar é permitido. Então pode ser cópia gratuita, mas a cópia também pode ser cobrada. Uma vez eu até falei na sala, né? Se eu chego na sala de aula, aí fala assim, ó gente, tô com CDs do Linux aqui, R$50 cada CD do Linux, quem quer? A maioria vai falar, para que eu quero? Sendo que eu encontro gratuito Linux em vários lugares, na internet, vem às vezes em revista, grudado na revista, para quê? Aí eu vou virar para você e falar assim, ó, o meu Linux é diferente desses Linux que você encontra na internet. O meu Linux tem coisa que aquele Linux gratuito não tem. Por isso estou te cobrando, porque eu estou fazendo um trabalho de modificação, eu estudei, modifiquei e adaptei ele para uma coisa que o seu Linux gratuito não tem. Então, por isso, me pague R$50 para levar esse Linux. Então, eu tenho que convencer a pessoa de que eu estudei o código, modifiquei e adaptei. Por isso que as pessoas ganham dinheiro com software livre. Então, software livre pode ser vendido? Pode. Existem softwares livres pagos? Existem, tá bom? Existem software livre pago, tão quanto existe também software proprietário gratuito. Porque em provas vai falar lá, software proprietário é o software que é pago. Não. Existe software pago que é livre também. Software livre é toda vez encontrado de forma gratuita. Não, errado, porque existem softwares livres pagos. Então tem que tomar cuidado com essas besteirinhas que fazem a gente errar na prova. Então vamos voltar lá. Então, para ser livre, de acordo com a FSF, Fundação do Software Livre, nós temos que ter a liberdade de executar, estudar, modificar e distribuir. Para estudar e modificar, o código-fonte do programa deve estar aberto. Isso pode ser chamado em prova de Open Source. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Então, software livre, a gente já aprendeu o conceito, já aprendeu as liberdades. Vamos ver os exemplos, ó. Sistema operacional livre, nós temos o Linux e proprietário nós temos o Windows. Pacote de programas, suíte de escritório, nós temos o BR Office, chamado de LibreOffice hoje, e o OpenOffice como pacote de programas de escritório livre. E proprietário nós temos o Microsoft Office com Word, Excel, PowerPoint. Navegador de internet, nós temos o Firefox e o Google Chrome como software livre, o Internet Explorer e também podemos citar aqui o Safari da Apple, como navegador também é proprietário. Mozilla Thunderbird é um programa para enviar e-mail, correio eletrônico, gerenciamento de contas de correio eletrônico e Microsoft Outlook também. Thunderbird é livre, proprietário Microsoft Outlook. E o GIMP, que é um programa para tratamento de imagem, como o Photoshop da Adobe. O Adobe Photoshop é proprietário e o GIMP é software livre. Então vimos aqui uma relação de programas em software livre e software proprietário que cair na tua prova é lucro. Olha aí, gente. Quando a gente fala de softwares proprietários, nós vimos que existem freeware, shareware, payware. Nós vimos espécies de software proprietário. Do mesmo jeito que existem espécies de softwares proprietários, existem também as espécies de softwares livres. Vamos olhar aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, uma licença de software livre chamada de GPL GNU. Essa licença GPL GNU garante ao usuário aquelas 4 liberdades. Isso vem explícito em contrato de licença, que você tem a liberdade de executar, estudar, modificar e distribuir. E por isso, todo software que vem com esse contrato de licença GPL GNU, por exemplo, o Linux trabalha com essa licença GPL GNU, é considerado livre por causa das 4 liberdades. O contrato GPL GNU traz uma cláusula chamada de copyleft. Dentro desse contrato de licença, dos termos, existe uma cláusula chamada de copyleft. Esse copyleft é exatamente contra a ideia do copyright. Já ouviram falar no copyright, gente?
Todo CD que vem um C escrito copyright quer dizer que os direitos são reservados ao autor. E essa é a lei dos direitos autorais, que protege os direitos autorais de CDs, programas, enfim. Quando tem um C, então, é como se estivesse te falando o quê? Copyright. É proibido copiar. Então, os nerds da computação falaram, se software livre pode copiar, vamos mudar. Olha lá, olha como é que ficou. Copyleft. Copyleft, um C ao contrário, para dizer assim, pode copiar, pode ficar à vontade, que a lei dos direitos autorais fala que não pode, mas aqui eu estou te dando permissão para copiar. E aí, por isso, o copyleft tem uma outra proibição. Em vez de ser proibido copiar, é proibido fechar o código-fonte do programa. É proibido fechar o código-fonte do programa. Fechar o código-fonte. Então, quer dizer que você tem todas aquelas liberdades. Você tem a liberdade de estudar, modificar, executar, distribuir, mas todo software protegido com a licença GPL-GNU não pode fechar o código-fonte dele, graças à cláusula copyleft, tá bom? Então a licença GPL-GNU, vamos voltar lá na tela, ela me garante 4 liberdades, mas a restrição do copyleft de não poder fechar o código-fonte. Não existe só a GPL-GNU como licença. Nós temos uma licença chamada de Berkeley Software Distribution, chamada de BSD. Essa licença foi criada na Universidade de Berkeley também para favorecer a ideia do software livre. Ela também tem 4 liberdades, porém, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais liberativa. Ela libera até mesmo fechar o código-fonte. Ela libera vocês usarem os códigos BSDs no desenvolvimento de softwares proprietários. Então vamos ver aqui rapidinho, ó, uma relação interessante, ó. Vamos lá. O Linux, ele é um sistema operacional livre baseado no GPL-GNU. De acordo com as cláusulas da GPL-GNU, você, quando adquire o Linux, tem 4 liberdades, mas tem a limitação de não poder fechar o código-fonte, que é copyleft. Beleza. Uma outra característica da GPL-GNU é que é proibido usar os códigos GPL-GNU no desenvolvimento de software proprietário. É proibido usar códigos em proprietários. Por isso, um programa que foi desenvolvido com base no Linux, ele vai continuar sendo GPL-GNU. Por exemplo, vocês conhecem o Android, né? Vamos lá, o Android. O Android, ele foi desenvolvido sobre Linux, ou seja, o cara pegou o Linux, o código-fonte na internet, e modificou e adaptou o Android a portáteis, a celular, a tablet. Foi o Google. O Google desenvolveu o Android, sistema operacional para portáteis, e o Android, como veio do Linux, e o Linux tem um contrato GPL-GNU, o Android também é baseado na licença GPL-GNU. Ou seja, se eu uso o código de GPL-GNU em outro sistema, em outro software, ele também é contaminado pelo contrato GPL-GNU. É proibido usar códigos em softwares proprietários. Ou seja, se eu usar em algum programa, ele se torna livre, ele se torna GPL-GNU. Diferentemente, por exemplo, da licença BSD. A licença BSD permite usar códigos no desenvolvimento de softwares proprietários. Tem as 4 liberdades, mas permite, é uma licença mais permissiva do que a GPL, que é restritiva, é mais restritiva. Beleza? Então preste atenção, vou pedir uma tela branca aqui, vamos apagar esse trem aqui. Ó, apagar, só um minutinho, pá. Beleza. Preste atenção, o sistema operacional FreeBSD, ele tem qual contrato de licença? BSD. Desenvolveram um sistema operacional chamado de Mac OS X da Apple. A Apple desenvolveu o sistema operacional Mac OS X. O Mac OS X veio de códigos FreeBSD.
Precisa o macOS X ser baseado na licença BSD? Não, porque a licença BSD permite usar seus códigos no desenvolvimento de softwares proprietários. Tanto é que o macOS X não é baseado na licença BSD. A Apple pode usar os códigos no desenvolvimento do macOS X sem problema nenhum, tudo bem? Então aqui a gente aprendeu a licença GPL e a licença BSD, que são exemplos de licenças de software livre, tá bom? Então, para finalizar o nosso aulão aqui de software, vamos conhecer os softwares em domínio público. Software proprietário tem proteção de direito autoral, gente? Tem proteção de direito autoral, tá bom? É baseado em direito autoral, software proprietário. Tem dono e o dono registrou o programa, criou marca. Software livre tem proteção de direito autoral, gente? Também tem proteção de direito autoral. Tem dono. A diferença é que o dono garantiu 4 liberdades que não encontramos em softwares proprietários. Então, quando se fala de software livre e software proprietário, tem proteção de direito autoral, tem dono, tem contrato de licença. Software em domínio público, vamos aqui para a tela. O software em domínio público é aquele que o autor abriu mão dos seus direitos autorais. E por isso, quem pegar esse software na internet pode fazer o que quiser. Ou seja, não tem proteção de direito autoral. O cara não criou marca, não patenteou, simplesmente ele jogou na internet e vocês podem fazer o que quiser com esse software. Então, na prova, o que é um software em domínio público? É o software que não tem proteção de direito autoral, tá bom? Então, finalizamos aqui um aulão gratuito aí só de software, falando só da parte de software. Espero que vocês tenham compreendido a maioria dos assuntos abordados e espero vocês em uma próxima aula gratuita aí do Estúdio Aulas no canal do YouTube e também do professor Léo Matos no canal aí do Facebook, na fanpage, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima!